Olá! A partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa sobre as expectativas diante da conjuntura política que vivemos e a expectativa da sessão do Congresso, que vai votar matérias importantes, como, por exemplo, o fim do fator previdenciário. Como ficam algumas das matérias que mexem com a vida do cidadão brasileiro nesse momento de crise econômica que vivemos? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Quando eu vejo essa necessidade que o governo anuncia de aumentar a sua arrecadação, de colocar suas contas em dia, uma luta para conseguir colocar essas contas em dia, penso em duas matérias que o senhor defende. A questão da terceirização, que a gente já ouve um zum que nesse ambiente econômico é uma matéria necessária. E a outra é a questão do fim do fator previdenciário. Como é que está a expectativa do senhor nesse momento? Tânia, uma das maiores preocupações que eu tenho demonstrando na tribuna praticamente todos os dias é que nós votamos, quando é iniciativa do Congresso, a presidência veta. A presidenta veta e o Congresso não delibera sobre o veto. E aí entra o fator previdenciário. Nós aprovamos aqui uma alternativa ao fator previdenciário, que é aquela bela fórmula que é 85-95, onde a mulher se aposentaria com 55 anos de idade, 30 de contribuição, aí daria 85, e o homem 60 de idade e 35 de contribuição, a soma que dá 95. Essa a presidenta vetou. Essa também. Ela vetou, como vetou também o reajuste do aposentado, que é a inflação mais PIB. Os dois vetos, eu vou explicar, não haveria motivo nenhum de ter vetado. Por isso a minha indignação também, né? Quando ela veta a inflação mais PIB para o aposentado do regime geral, que o teto é R$ 4.600, quem ganha mais? A maioria ganha 2 salários mínimos. Acontece que o PIB tem sido praticamente negativo, ou melhor, infelizmente, tem sido negativo. Então, o gasto do governo seria zero. Assim mesmo foi lá e vetou. Fator previdenciário. Ela veta e manda uma medida provisória dizendo que por 2 anos ele vale. A fórmula é essa que eu expliquei. Isso. Dá 85-95. Mas depois de 2 anos, cada ano aumenta um ano. Ou seja, 2017, em vez de ser 85, é 86. Em vez de ser 95, vai ser 96. E aí vai. É o que o senhor falou, durante 2 anos está garantido. Isso, depois não. Então, mas o ideal, então, seria pegar o veto agora. Nós queremos derrubar o veto dessa forma progressiva que não tem lógica, não tem nenhum cálculo atuarial decente, a não ser que seja indecente, que me diga que pode aumentar 1 ano a mais para o trabalhador cada ano que passar depois de 2017. Então, o fator está nessa situação. O caminho, para mim, é derrubar o veto. Mesmo a medida provisória que está sendo aqui debatida na casa, porque ela mandou para cá, com essa fórmula, o certo ia também derrubar a forma progressiva e deixar somente o 85 e o 95. Outra coisa, nesse mesmo tema, que eu dou gancho, não deu para entender, doutor Levi, meu querido ministro da Fazenda, olha o carinho que eu estou tratando dele. Estou vendo. Que você merece, Levi. Como é que você diz que o CPMF vem para salvar o regime geral da Previdência? O regime geral da Previdência é o único que é superavitário. E o superávit em média, conforme os dados da Anfip, não são meus, é de 50 bi por ano. Pode ser para outra coisa, mas não para resolver a questão do regime geral da Previdência. Apesar da desoneração. Eu sei que essa ele foi contra. Lá atrás ele não é governo, mas deu o palpite dele e deu correto, que ele disse que era uma irresponsabilidade desonerar a folha em 20%. Aí, Levi, você tinha razão. Agora, ao mesmo tempo que te dou aplausos, porque naquela época nós alertamos, a Anfip alertou e você também falou, e assim mesmo desoneraram. E passaram daí a ser 1,5, 2 sobre faturamento, deu aí no fim de 2 anos um desfalque de 70 bi. Bom, mas assim mesmo a Previdência, pela contribuição do empregado, do empregador e daquelas outras contribuições que nós colocamos na Constituição, continua dando superávit de 50 bi. Querem aprovar a CPMF? Bom, é um outro debate. Mas não é não, por causa do Mas não envolva a Previdência. Não envolva a Previdência. E não digo que, mais uma vez, o aposentado que não recebe nada de reajuste ainda é culpado. Além de não receber, ainda é culpado. Se disser o seguinte, não, vamos dar uma parte da CPMF para o aposentado, mas ele vai ter reajuste, aí tinha o mínimo de lógica, mas diz, não, o aposentado não ganha nada,
Nós vamos cobrar da população X mais Y, que vai arrecadar em torno de 30 bi, mais para o aposentado nada. Daí não dá, né? Só pode deixar a gente indignado. Estratégia. A votação prevista para 22 de setembro. Primeiro, o senhor acha que ela se confirma? Eu acho que sim, né? Porque eu espero que sim. Tem a questão do Aegos, que está na expectativa também, porque só depois que apreciar o veto é que o Aegos, o aposentado, depende do Aegos, que cada dia morre um, infelizmente, são milhares que já morreram, eles estão na expectativa de receber o seu dinheiro depois da apreciação dos vetos. Aí não é falta de dinheiro, porque já está depositado no banco, só falta o Congresso votar o PL número 2 de 2015. Eu espero, nós estamos fazendo uma campanha muito grande, que o deputado e senador esteja aqui no dia 2. No dia 2. 22. No dia 22. Casualmente 22, PL 2. No dia 22, para votar os vetos, cada um vote com a sua consciência. Eu voto pela derrubada de todos os vetos que eu votei pela aprovação do projeto. Eu não posso ter do discurso. Fica na hora da valendo aprovação... ainda, falando nisso, o senhor na aprovação do fim do fator previdenciário falou, vamos imprimir esse placar. Claro, e o placar cobrar uma coerência na sessão para votar da mesma forma que votaram na aprovação do projeto. Todos os projetos foram vetados. E, nesse sentido, as centrais, confederações, servidores públicos estão fazendo o placar para ver quem é quem na votação dos vetos. O senhor acha que está dando para esclarecer os parlamentares de que a Previdência é superavitária? Eles estão entendendo devagar, mas estão entendendo sim, de que a Previdência brasileira é superavitária. É só manter que todas as contribuições que destinamos, eu fui constituinte, para a Previdência, fiquem na Previdência. É só isso que nós queremos. A situação desse pacote econômico, que envolveu também a Previdência, é outra. A média de lucro dos bancos foi em torno de 12 bilhões por ano. Os grandes bancos, um foi 15 bi, outro foi 12 bi, outro foi 13 bi. Mas vamos fazer uma média que fosse de 12 a 13 bi de lucro. Não dá para ter uma política econômica só voltada na elevação da taxa de juro, desta forma desproporcional, e só pensar em aumentar impostos, como é o caso agora da volta da CPMF. Mas nesse Se aumentássemos a fiscalização, os auditores fiscais mostram isso, nós arrecadaríamos muito mais que a CPMF, muito mais, não precisaria aumentar imposto nenhum. Sem desgaste político. Sem desgaste político, mas o que estão fazendo? Agora, olha o que está embutido nesse pacote que mexe com a Previdência. Você vai dizer o seguinte, aqueles que são aposentados, que estão na área pública ou privada, vão ter que sair. Se saírem, mas é proibido fazer concurso, digamos que saia 1.000 fiscais. Nós temos uma defasagem de 1.500. Se saindo 1.000, nós vamos estar com 2.500 fiscais a menos, vamos arrecadar muito mais e quem perde é o país. É como eu digo, nesse país, quem paga imposto paga muito. E quem não paga nada, que vive na base sorrateira da fraude, da sonegação, não paga nada. Então, nós temos que aumentar a fiscalização. Com isso, arrecadaremos, com certeza, mais de 100 bilhões de reais. A questão da gestão, né? A questão da gestão, da fiscalização, tem seu peso. Da arrecadação, está comprovado. Por outra coisa, por que não tributamos as grandes fortunas? A CPMF diz que vai dar uma arrecadação de 30 bi. Se tributar as grandes fortunas com 1% somente sobre as grandes fortunas, sabe quanto que elas vão arrecadar? 60 bi. Mas o governo não tem coragem de enfrentar o debate, de mandar para cá um projeto, manda o projeto e o Congresso debate. Eu tenho projeto, inúmeros senadores têm, que tributa a grande fortuna, mas é preciso que a base do governo apresente a sua maioria para votar o projeto, por exemplo, que vai garantir 60 bilhões a mais para o governo, o dobro da CPMF. Mas, nesse ponto, a base do governo está muito fragilizada nesse momento no Congresso, mais na Câmara do que no Senado. O governo está frágil, né? Infelizmente, a aceitação do governo hoje está em torno de 8%. Com a fragilidade do Executivo, fragiliza também a base, principalmente na Câmara, isso é verdade. Aqui no Senado há um equilíbrio maior, né? Eu diria até da oposição, como também da base do governo. Porque eu sou da base do governo, por exemplo, e fiz críticas duras aqui. Tem algumas críticas da oposição que eu discordo, mas tem outras que eu concordo. Tem uns que defendem o governo de forma total, geral e restrita. Eu discordo. Eu acho que o que está bom a gente tem que elogiar e pedir para que continue, mas aqueles movimentos que nós entendemos que
É um erro, está levando o país para o precipício, nós temos que alertar. Seria até uma covardia, a gente entendendo como tem um grupo de senadores que nós estamos reunindo aqui, que chega a quase 30 senadores, a nossa obrigação é dar o alerta. Olha, dá o alerta. O sinal amarelo está aceso. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, eu agradeço a sua atenção. Lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pela ligação gratuita 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.